Olá, meu nome é Gabriel Siqueleiro e eu vou apresentar meu trabalho sobre o Unix File System. Primeiro aqui nós temos a agenda, que mostra os conteúdos que vão ser mostrados na apresentação. Primeiro a gente vai ver sobre a história do Unix File System, depois os sistemas operacionais suportados, depois os limites, a estrutura de dados que descreve o File System, como o File System aborda o journaling, uma implementação de referência desse mesmo File System, depois as conclusões e as referências. Bom, primeiro a história do Unix File System. As versões mais antigas do Unix usavam sistemas de arquivos referenciados simplesmente como File Systems. Os File Systems incluíam apenas o bloco de inicialização, ou boot, o superbloco, um conjunto de nós e os blocos de dados. Isso funcionou bem nos antigos Unixes, mas com discos com pouca capacidade, para os quais esses sistemas de arquivos foram desenvolvidos. No entanto, enquanto a tecnologia avançava e os discos ganhavam mais capacidade, o movimento dos cabeçotes para frente e para trás entre os nós e os blocos de dados foram apontados como causadores de problemas de performance num processo chamado thrashing. O Unix File System ele melhorou essa situação inventando grupos de cilindros e dividindo o disco em pedaços menores, cada um com seu próprio conjunto de nós e blocos de dados. Os fornecedores de algumas versões comerciais do Unix adotaram o UFS, tais como Solaris, System V, HP UX e Tru64 Unix. A maioria adaptou o UFS para seus usos, adicionando extensões proprietárias que não podiam ser reconhecidas por versões de Unix de outros fornecedores. Porém, muitos continuaram a usar o tamanho de bloco e tamanho de campo do Unix File System original. Então, certo nível de compatibilidade, ao menos na leitura, permaneceu entre as diversas plataformas. O Linux também inclui uma implementação do UFS para manter a compatibilidade ao nível de leitura com outros Unix. Como não há implementação padrão para os fornecedores de extensões UFS, o Linux não possui suporte completo para a escrita do UFS. O sistema de arquivos nativo anterior do Linux, o ext2, foi inspirado no UFS. Outra coisa, o Next Step, que é um derivado do UFS, do BSD, também usou uma versão do UFS, que é um sistema antigo produzido pela Apple. E no Mac OS X da Apple também, o UFS é disponível como alternativa ao file system deles, o HFS Plus, seu sistema de arquivos proprietário. Os sistemas operacionais que se destacam, suportados que se destacam são o Solaris, FreeBSD, OpenBSD, Linux e Next Step, que a gente tinha comentado antes. E, entre outros, também são outros suportados, que são os outros sistemas Unix. Os limites do UFS. Tamanho máximo de arquivo. 273 elevado a 73 bytes, que é aproximadamente 8 bytes, que é uma medida de informação computacional. Tamanho máximo do nome do arquivo, 255 bytes, e o tamanho máximo do volume também 273 elevado a 73 bytes. É a estrutura de dados que descreve o File System. Existem 3 estruturas de dados principais usadas internamente pelo kernel para gerenciar o acesso a arquivos no Unix. A tabela do descritor do usuário, a tabela de arquivos do sistema e a estrutura de vnode. Primeiro, a tabela de descritor do usuário. Cada processo ativo tem sua própria tabela de descritores de usuário. Essa tabela é essencialmente uma matriz de ponteiros para abrir estruturas de arquivos e outras estruturas de objetos de entrada e saída, como tubos, atualmente em uso pelo processo. Os elementos da matriz são numerados a partir de 0 e os arquivos são referenciados usando um dos números de índice da matriz como parâmetro para chamadas do sistema, como leitura e gravação. Observe que não sabemos a quantos objetos de entrada e saída um processo exigirá acesso quando for criado.
Então, qual deve ser o tamanho da tabela do descritor de usuário? Se o tornarmos muito grande, desperdiçamos espaço. Se for muito pequeno, podemos restringir o número de objetos que podem ser abertos. A implementação específica pode ser criar a tabela de descritor do usuário como uma lista vinculada de matrizes de tamanho limitado. Inicialmente, a lista tem apenas um elemento, uma matriz normalmente de 24 ponteiros do descritor de arquivo. Se o processo abrir mais do que esse número de objetos de entrada e saída, um novo array pode ser adicionado à lista de descritores, fornecendo mais 24 ponteiros de descritor de arquivos disponíveis. Tabela de arquivos do sistema. Cada elemento na tabela do descritor do usuário é um ponteiro para uma estrutura de arquivo. Quando um descritor de arquivo da tabela do descritor do usuário é alocado para um processo, um ponteiro é colocado na posição alocada que se vincula à estrutura associada na tabela de arquivos do sistema. A tabela de arquivos do sistema é uma estrutura de dados centralizada que contém um elemento de estrutura de arquivo para cada arquivo ou objeto de entrada ou saída que está atualmente em uso no sistema. Observe que, para objetos de tubo, a tabela de arquivos do sistema contém dois elementos de estrutura de arquivos, um para o final da leitura e outro para o final da gravação. Como pode haver um número amplamente variável e arbitrário de arquivos em uso no sistema a qualquer momento, faz sentido usar uma estrutura de dados dinâmica para implementar a tabela de arquivos do sistema. Os elementos da estrutura do arquivo podem ser conectados como uma lista duplamente vinculada, adicionando os ponteiros anteriores e seguintes a cada elemento. A conexão inteira dessas estruturas de arquivos duplamente vinculadas é então conhecida como tabela de arquivos do sistema. E por fim, a estrutura do vnode. Um vnode é uma estrutura alocada dinamicamente por arquivo. O vnode é usado para fazer referência ao arquivo e contém informações de ponteiro para os blocos de dados do arquivo obtidos do nó de índice do arquivo, ou inode, que é obtido a partir das informações armazenadas no dispositivo de armazenamento. Observe que toda vez que um arquivo é aberto, uma nova entrada de estrutura de arquivo é criada na tabela do sistema de arquivos, mas apenas uma instância de um vnode é necessária, não importa quantas vezes o arquivo tenha sido aberto. Todas as entradas da tabela do sistema de arquivos relacionadas ao mesmo arquivo apontam para a mesma estrutura vnode. Quando o arquivo é aberto, uma estrutura vnode só é criada para ele se ele ainda não existir. O vnode contém todas as informações relevantes necessárias para acessar o arquivo ou objeto de entrada e saída que ele descreve. O vnode fornece um meio de referenciar um arquivo de qualquer sistema de arquivos e é independente do tipo de sistema de arquivos e das estruturas específicas de implementação, como inodes associados a um sistema de arquivo específico. O kernel não tem conceito de um arquivo ou tipo de estrutura de objeto de entrada e saída e depende do conteúdo do vnode para descrever isso. Dependendo do tipo de arquivo, certos tipos de operações podem ser realizadas nele. O vnode contém ponteiros para as estruturas de bloqueio de arquivo e registro para este arquivo, informações sobre o tipo de sistema de arquivo usado para armazenar o arquivo. Como o UFS aborda o journaling? Um sistema de arquivos de journaling usa um log para registrar todas as transações que ocorrem no sistema de arquivos e preserva sua integridade no caso de falha do sistema ou falta de energia. Ele também reduz ao mínimo o tempo necessário para a verificação do sistema de arquivos após a falha. Algumas implementações do UFS evitam o journaling e, em vez disso, implementam soft updates. Eles ordenam suas gravações de forma que o sistema de arquivos em disco nunca seja inconsistente ou que a única inconsistência que pode ser criada no caso de uma falha é um vazamento de armazenamento. Para se recuperar desses vazamentos, o mapa de espaço livre é reconciliado com uma caminhada completa do sistema de arquivos na próxima montagem. Essa coleta de lixo geralmente é feita em segundo plano. Embora não seja a configuração nativa, é possível implementar o journaling em um sistema UFS no sistema operacional FreeBSD, como mostra esse link aqui no slide. Aqui temos o código-fonte de uma implementação do Unix File System. Conclusões. O Unix File System foi importante no passado resolvendo problemas dos sistemas Unix antigos. Porém, hoje em dia ele não encontra o mesmo destaque e também não tem um número muito grande de aplicações. E por fim, temos aqui as referências que foram usadas na pesquisa desse trabalho. Muito obrigado.